Fala galera, olha só que ideia incrível que eu fiz com esses dois cestos. E para compor o objeto de hoje, eu estou utilizando madeira pinos. E para ajudar na montagem da estrutura, eu vou utilizar a cola para madeira da linha Wood Wood da Dry Leves. O primeiro passo é montar duas estruturas retangulares iguais que servirão para formar a base do objeto. A altura dessa base ficou com 73 centímetros e a largura com 53 centímetros. Lembrando que todas as medidas que eu falar aqui é para o espaço que eu tenho disponível em casa para poder caber esse objeto. O passo seguinte é fazer a união dessas duas bases com uma outra ripa que tem o comprimento de 1 metro. E esse comprimento é equivalente à soma dos dois cestos, um no lado do outro. Caso você vá utilizar cestos diferentes desse que eu vou fazer no vídeo, você precisa medir o comprimento e também a largura deles para poder montar essa base. Olha só, galera, o resultado da primeira parte da montagem. Ficou dessa maneira aqui. Só que aqui tem um pequeno detalhe, que essa ripa da frente eu vou tirar. Essa ripa não vai ter na estrutura final. Eu só coloquei só para deixar tudo no esquadro, mas eu não vou colocar essa ripa e logo mais vocês já irão entender o porquê. O passo seguinte é fazer o fechamento da estrutura e para isso eu também vou utilizar a madeira pinos. Como a estrutura ficou um pouco larga, então eu vou ter que fazer a união de duas madeiras com larguras diferentes. Lembrando que essa parte do revestimento você pode fazer com qualquer tipo de madeira que esteja disponível na sua casa. O que eu estou fazendo agora é deixando a madeira um pouco mais fina para que a estrutura não fique tão pesada. Então, para isso, eu estou utilizando o desengrosso. Além disso, também fiz um lixamento de leve e comecei a montagem das laterais e também do tampo. Galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo e gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser continuar vendo esse tipo de vídeo, já se inscreve no canal porque todo dia tem dica legal aqui. Para fazer esse projeto, eu não estou utilizando cavilha. Eu vou deixar na parte da lateral o parafuso aparente e na parte do tampo eu vou fazer um rebaixo um pouco maior, vou colocar parafuso e vou finalizar com cavilha, mas somente na parte superior, não vou colocar a cavilha por dentro da estrutura. E esse daqui é o resultado de como ficou com as laterais e com a parte do tampo. Agora a gente vai para o próximo passo, que é fazer a montagem do trilho. E essa base mais larga que eu estou preparando já é a base do trilho e ela vai servir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Esse foi um jeito bem simples e prático que eu encontrei de fazer o trilho, mas você pode utilizar os trilhos convencionais. Esse trilho mais largo foi o único que eu parafusei no tampo e bem no centro da estrutura. Os outros eu já parafusei nas laterais. Para esse tipo de cesto que eu estou utilizando, eu deixei uma folga no trilho de 2,5 cm. E vocês lembram daquela ripinha que eu tirei da estrutura lá no comecinho do vídeo? Pois é justamente para isso, para não impedir o cesto de sair na hora que eu puxar. E antes que vocês se perguntem se a estrutura não poderia ter ficado fragilizada por conta daquela ripa. Bom, gente, a estrutura não ficou porque as laterais foram fixadas no tampo. Depois de ter montado a estrutura, o próximo passo é montar as portas. Para fazer essa porta, eu escolhi um modelo de ripado e para isso eu vou utilizar também a cola para madeira da linha Wood Wood para ajudar na montagem dessa estrutura. Então, o primeiro passo a ser feito é montar um retângulo que vai servir como base para poder colocar as ripas. E depois que tiver montado, aí é só colocar as ripas por cima e ir tirando a medida entre uma e outra. Nesse caso, eu deixei com menos de 1 centímetro. Agora, o próximo passo é colocar as dobradiças. Primeiro eu vou colocar na porta e depois eu vou colocar lá no móvel. E para fazer o travamento da porta, eu estou utilizando esses fecho rolete. Gente, esse daqui é um fecho bem prático e que fica super discreto. Além disso, é de fácil instalação. Olha só que facilidade que foi colocar esse fecho aqui no móvel.
Como eu tirei a ripa da parte de cima, eu estou fazendo a fixação da trava na parte de baixo, tanto para uma porta quanto para outra, mas não tem problema que a porta vai ficar bem segura e bem firme. Olha só, gente, como foi que ficou. Ficou super discreto e muito prático de ser feito. O passo seguinte é colocar o fundo para dar sustentação no móvel, e para isso eu vou utilizar um MDF de 3 milímetros. E olha só como foi que ficou com a parte do fundo. E agora, o próximo passo é fazer uma estrutura ripada que vai ficar mais próxima do chão. Essa estrutura, gente, vai servir como sapateira. A montagem também é muito simples, segue o mesmo princípio da porta que também foi feito ripado. E para encaixar essa base na estrutura, também fiz um corte em todos os 4 cantos. E a fixação também será pela parte de baixo. E o que está faltando colocar agora são os puxadores, que eu também fiz com madeira. Eu fiz uma parte redonda e a parte da base, que vai ser parafusado na porta, deixei mais quadradinho. E para finalizar o projeto, agora vamos para o tratamento da madeira. Gente, vocês já sabem e já estão bem acostumados a me ver utilizando a Smart Resina como um selador. Esse selador serve para fechar os poros da madeira e assim conservar o móvel para que ele não apodreça e também não dê mofo, além disso para durar por muito mais tempo. E também para dar uma camada de brilho a mais, eu estou finalizando com o verniz PU70 base água também da Dry Leves. E olha só, pessoal, o resultado final desse trabalho. Olha esse móvel, gente, ficou incrível! Eu sou muito apaixonada em fazer projetos que tenham mais de uma utilidade e esse móvel representa isso. Então, se eu quiser esconder o cesto de roupa suja, agora eu consigo com esse móvel. Então, de um lado eu coloco a roupa colorida e do outro lado eu consigo colocar roupa branca ou roupa de cama ou então outro tipo de roupa que não pode se misturar. Na parte de baixo eu tenho espaço para colocar os sapatos e em cima eu ainda consigo utilizar até como uma mesa. E aí, pessoal, gostaram do projeto de hoje? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais uma dica legal. Tchau, tchau, pessoal!